Vamos lá, galera! Professora Tabita Maciel aqui com vocês para mais essa aula de biologia, a disciplina que faz conexão com você, com o mundo, com o universo, não é? Então, olha lá, essa é a nossa aula 44.1. E nessa aula, prof, o que nós vamos ver então? Estou curioso ou curiosa. Nós vamos iniciar falando sobre as relações ecológicas, tá? Essa aula 44.1, nós vamos ver então essa relação entre os seres vivos e as relações intraespecíficas. As relações intraespecíficas são aquelas, eu quero azulzinho, obrigada aí. Essas relações intraespecíficas são aquelas em que vai ocorrer entre organismos da mesma espécie. Por isso é chamada de intraespecífica. Tudo bem? Então vamos lá para dar início à nossa aula e a gente vai ver as habilidades para essa aula. Então nós vamos analisar e diferenciar os fatores ecológicos e identificar a sua importância para a manutenção da nossa vida no planeta. Vamos entender as relações ocorridas entre os seres vivos e o ambiente e vamos, obviamente, se fazer entender como parte integrante desse meio. Jamais podemos nos excluir. Nós somos componentes desse meio e, como componentes desse mesmo, nós exercemos influências e essas influências podem ser boas ou ruins. Então, atenção para tudo que nós fazemos em relação ao nosso meio. Olha lá, então nós vamos começando sobre as relações entre os seres vivos. E aí eu te pergunto uma coisa, olha aqui para mim. Joga aqui para mim, olha lá. Ok. Quando a gente fala de relações, aí eu vou te fazer pensar um pouquinho, porque não tá muito mistério. Mas existem pessoas que nós conseguimos nos relacionar facilmente, não é? Por exemplo, um colega de classe, tá? Vocês têm afinidade. E essa afinidade faz com que uma conversa, um diálogo flua muito bem, obrigado. Só que tem um vizinho, né? Lá na rua da sua casa, que vocês não têm muita afinidade. Nada a ver, né? Nada a ver. Aí a convivência seria meio complicada. O diálogo não flui tão bem assim, tá? Então, para a manutenção de uma relação, obviamente precisa de dois corpos, duas pessoas, dois organismos, ok? Esses organismos podem estar interagindo harmoniosamente, de boa lá os seus amiguinhos da sua escola, né? Ou não tão bem, como a gente chama com indivíduos de diferentes espécies. Mas quando a gente fala em espécie humana, pode ser uma pessoa não aparentada, uma pessoa muito distante de você, uma pessoa realmente que não tem nada a ver com você, né? E aí ela pode entrar dentro desse processo aí de causar estranheza, tá? Então, quando a gente fala de relações ecológicas no ambiente, o indivíduo presente nesse ecossistema, ele não tem como ficar muito selecionando onde que ele vai morar, não, né? Assim, eu vou morar aqui, eu não quero que fulano more aqui perto de mim, não. Existem sim aqueles territorialistas, né? Jacarés, por exemplo, são territorialistas. Alguns anfíbios também são territorialistas. Algumas aves também exercem esse territorialismo em determinados períodos, né? Quando, por exemplo, quando está se reproduzindo. Mas, enfim, aqueles que conseguem afugentar, né? Pela sua imponência ou até mesmo pelas suas atitudes e afastam os outros componentes ali, né? Mas, normalmente, você vai ter essa convivência, né, fluindo. Só que nessa fluidez
Eita, professora. Só que nessa atividade que eles vão estar exercendo dentro dos seus nichos ecológicos, ou seja, atividades essas que podem ser no mesmo período do dia, pode ser em períodos opostos. Um é diurno, outro é noturno. Um é crepuscular, né? Então, cada organismo, ele, para se manter aí naquele ambiente, ele vai ter uma característica, vai ter um nicho. E esse nicho vai permitir com que esse organismo se conviva com vários outros de espécies, né, diferentes e indivíduos da sua mesma espécie. E aí a gente vai estar focando justamente nisso, nessas relações de forma harmoniosas e outras nem tanto assim harmoniosas, tá bom? Olha lá no quadro. Então a gente tem o seguinte: classificação dessas relações, né? Inicialmente, baseado em serem indivíduos da mesma espécie, aí vão ser chamados de intraespecíficas. E indivíduos de espécies diferentes, você vai ter as relações interespecíficas, tá bom? Interdiferentes. Cadê? Hashtag diferente. E intra, indivíduos da mesma espécie. Tudo bem? Olha lá. Nessa aula, a gente vai focar nas intraespecíficas, naquelas que você vai realizar aí com indivíduos da sua mesma espécie, tá? Então, quais seriam e como ocorreria esses tipos de relações? É comum diferenciarmos as relações intraespecíficas em, olha lá, anota agora aí no seu caderno, tá? Então, nós podemos ter relações harmônicas, ou seja, que não causam muitos problemas, né? Aliás, não causam problemas para os indivíduos que estão ali interagindo. E a relação desarmônica, o próprio nome já diz que aí alguma coisa vai acontecer de ruim, né? Para alguém, tá? Para alguém vai sair, aí vai ter o problema ocasionado. Pode ser a morte, né? Vamos lá. Nas relações ecológicas harmônicas, os indivíduos são da mesma espécie, não existindo desvantagens nem benefício para nenhuma das espécies consideradas, tá? Então, não existem desvantagens nem benefícios para nenhuma das espécies. Elas estão vivendo ali harmoniosamente. Então, dentro dessa relação, você tem aí a intraespecífica, né? Na forma de colônia e na forma de sociedade. Então, a imagem, a gente vê os suricatos, lindinhos e maravilhosos, muito atentos, eles são animais muito curiosos e precisam, né? Que são presa fácil para as hienas e outros animais predadores na sua região ali. Então, eles estão sempre agrupados e eles ficam nessa postura. Você tá vendo aqui, ó? Patinhazinha dele aqui, tá? Um tá olhando para frente, tá olhando para nós. O outro tá olhando para o lado, tá vendo? Tem algum barulho que chamou a atenção da maioria, né? Mas tem 3 aqui atentos pra gente. Ó, 4, né? Olha aqui, que bichinho curioso. Então, esses animais, ao viver em sociedade, eles acabam se protegendo, cuidando uns dos outros. Eles seriam presas muito fáceis se eles vivessem de forma isolada. Então, para alguns animais, por exemplo, quando você olha esse animalzinho, não dá nem medo, né? Você dá vontade de botar no colo, porque é tão fofinho. Então, alguns animais não passam medo para os outros, não, né? Lembra que a gente falou sobre mimetismo? Alguns animais, eles imitam aqueles outros que têm alguma substância de gosto ruim ou representam alguma coisa que pode ser danoso. Então, eles acabam imitando para poder afugentar os seus predadores. Em alguns grupos animais, isso acontece muito com os mamíferos, alguns representantes são tão lindinhos, tão bonitinhos, que não iriam causar nenhum menor impacto, né? Pelo contrário, eles vão querer predar mesmo, e são fáceis. Se ele correr bem, beleza. Esses aqui fazem suas casinhas no solo, escavam e
escorrega lá para dentro quando eles veem qualquer sinal de perigo, não é? E também temos os insetos. As abelhas também vivem em sociedade. Só que nesse caso aqui, olha só que legal, nós vamos ter um padrão, um estereótipo diferente. Nós temos 3 classificações. Nós temos os zangões, que são os machos, que vão estar participando da fecundação da rainha. E nós temos as operárias, que são fruto de partenogênese ali. Elas não vão procriar. Elas servem especificamente para manutenção de todo o grupo. Vai limpar, vai cuidar, vai fazer toda essa higienização do ambiente onde eles estão inseridos. Tudo bem? E a gente consegue perceber a diferença. A rainha é bem grande, bem maior. E o abdômen dela, ó, também é bem maior, bem saliente e alongado. O que a gente consegue perceber em relação ao zangão e à operária? Os zangões, eles são mais robustos, mas de forma inferior do que a rainha, tá? Ok, então elas formam uma sociedade, mas tem diferenças entre os componentes que compõem. O que a gente não vai estar vendo aqui, ó, nos suricatos, que são mamíferos. Todos eles são parecidos, não é? Ah, professora, mas tem tamanho? Sim, tamanho diferente, mas eles são semelhantes. E aí, nós temos também, dentro da relação intraespecífica harmônica, as colônias. E aí a gente pode ter colônias de poríferos, os corais também, né? Então, nós vamos ter o agrupamento de seres vivos. As caravelas do mar também entram aqui. Elas vivem, formam colônias. Quando a gente observa uma caravela do mar na praia, a gente acha, né? Algumas pessoas podem pensar que se trata de um único animal. E é uma colônia, tá? São vários organismos ali, onde cada um deles tem um papel específico. Um da reprodução, o outro da nutrição, o outro da defesa, e assim sucessivamente. E vão viver tranquilamente, tá? Realizando os seus papéis e vão estar vivendo unidos em formas de colônia. E as bactérias, dentro do grupo das moneras, também são representantes dessa relação intraespecífica harmoniosa, onde ninguém causa mal para ninguém, pelo contrário, tá tudo certo, tá tudo bem, todo mundo vivendo feliz da vida, juntinhos ali, certo? Então nós temos 2 formas de relações harmônicas intraespecíficas. Quais, professora? Colônias e sociedade. Tudo bem? E aí, a gente tem o seguinte, ó, nessa imagem aqui. O agrupamento de indivíduos da mesma espécie revelam profundo grau de interdependência e se mostram ligados uns aos outros. Então, o que é esse grau de interdependência, né? Eles podem até viver, né? Se um dos componentes, se um pedacinho ali for predado, alguma coisa do tipo, vai morrer todo mundo. Não, tá? Eles conseguem sobreviver sem aquele representante ou aquele indivíduo ali. Não tem esse grau de dependência, tá? São interdependentes. Mas eles preferem viver aglomerados, próximos, em colônia, para poder fazer a manutenção, aquilo que eles gastariam de energia, estão poupando, né? Sempre a gente tá pensando aí em relação a essa forma de energia, de utilização de energia. Muito bem. Sendo-lhes impossível a vida quando isolados dos conjuntos, podendo ou não ocorrer divisão de trabalho, tá? Em algumas colônias, você vai ter essas divisões e outras não. Vamos lá? Aí aqui a gente tem, ó, as cracas, né? Cracas, os corais e as esponjas vivem sempre em colônias. Há colônias com divisão de trabalho. Então, alguns grupos vão ter essa relação, tá? De troca de afazeres. É como a gente faz nas nossas casas, né? Cada um dos membros da família, um é responsabilidade de lavar o carro, outro de lavar a área, outro de lavar a louça do almoço, outro de lavar a louça da janta, enfim, né?
Então, algumas colônias vão ter essas divisões de trabalhos aí, assim como a gente tem ali nas sociedades também. Mas vamos lá. É o que podemos observar com colônias de medusas, os cnidários, né? As caravelas, e com colônias de Volvox globator, que é do grupo protista, tá? E essas algas protistas, então, elas vão estar aí participando dessa classificação e exercendo papel importantíssimo também dentro dos ecossistemas onde eles estão inseridos. Ok? Vamos seguindo. E só para desmistificar, aí tem gente que atribui aos cnidários, né, as águas-vivas aqui no caso, como componentes de organismos que dão choque, né? Não, né? As águas-vivas, elas não dão choque, elas, pelo contrário, elas queimam. Os seus tentáculos têm células que vão estar queimando, né, os organismos, e isso faz com que eles se afugentem. Para alguns filmes, né, essas ilustrações são repassadas através de filmes, para chamar mais atenção, eles fazem aquele barulhinho como se estivesse dando choque, mas elas não são enguias não, tá? São águas-vivas do grupo dos cnidários. Opa! E aí estão tudo tranquilo, tá? Vamos lá. Há alguns indivíduos especializados na reprodução e outros no deslocamento da colônia. Então, a gente está falando aqui de colônias, relações intraespecíficas, e aí a gente vai ver que alguns grupos em colônias vão viver de forma dependente ou interdependentes, tá? Então, algumas não vão conseguir viver isoladas e outras podem viver isoladas. E aí, aqui, ó, a gente também tem a realização de papéis, né, de atividades. Por exemplo, a gente tem aqui uma hidra. As hidras, elas realizam esse processo de cambalhotas. Tá vendo aqui? Parece um jarrozinho, né? E aí os seus tentáculos ela vai se curvando e faz esse movimento como realmente se estivesse dando cambalhota, tá? E aí isso a gente pode relacionar com um deslocamento. E aí também está associado, obviamente, pela necessidade desse organismo estar procurando um ambiente melhor, de melhor qualificação para que ele esteja se reproduzindo. Vamos seguindo. Aí a gente tem as sociedades, né? Também relação harmônica, como a gente viu lá no slide anterior. São agrupamentos de indivíduos da mesma espécie que têm plena capacidade de vida isolada. Então, lá nas colônias, alguns vivem tranquilamente. Se forem predados, não vai matar todo mundo, né? Porque eles eles conseguem viver interdependentemente. Ou outros grupos eles têm divisão de trabalho. Então, se o responsável pela alimentação morrer, os outros todos vão morrer também. Então, no caso da sociedade, eles têm essa coletividade, esse agrupamento, porém, eles realizam atividades aí que beneficiam todo o grupo, né? Como um todo, tá? Então, eles têm essa capacidade de vida isolada, mas preferem viver na coletividade. E aí a gente tem, deixa eu ver aqui rapidinho, as abelhas, os cupins, os elefantes magníficos, exuberantes, né? Olha lá, os indivíduos de uma sociedade têm independência física uns dos outros. Então, quando a gente fala das formigas, das abelhas, dos cupins, a gente está falando de um grupo muito bem organizado, bem estruturado, que tem a liberação de feromônios, que tem ações, né, dentro dessa sociedade que são específicas para manutenção de todo o grupo, tá? Pode ocorrer, entretanto, um certo grau de diferenciação de formas entre eles e também de divisão de trabalho, como sucede com as formigas, as abelhas e térmitas, ou também chamados de cupins. Então, nos cupins, nesses 3 grupos de insetos, você vai ter um padrão diferenciado. Então, eles são chamados de sociedades heteromorfas, que são diferentes os seus representantes, entre as fêmeas, aqueles que fazem os trabalhos mais pesados e aqueles que servem para o processo de reprodução, os machos que fecundam aí a fêmea, tá?
Nos diversos insetos sociais, a comunicação entre os diferentes indivíduos é feita através de feromônios. Essas substâncias químicas servem para a comunicação. Aqui a gente está vendo um monte de besourinho, tá? E esse aglomerado normalmente acontece nesses períodos dessa liberação dessa substância química, onde você vai ter uma sinalização para alguma situação que está acontecendo no ambiente que precisam com que eles estejam se movimentando de forma mais acentuada. Pode ser reprodução, professora? Pode, tá? Mas pode ser também na fuga. Então, quando um é predado, ele libera essa substância e os outros são ativados, acionados e opa, tá acontecendo alguma coisa, vamos vazar da área, porque senão a gente também vai ser predado. Então, também existe essa situação, tá? Os feromônios são usados na demarcação de territórios, na atração sexual, transmissão de alarme, como eu falei para vocês agora da fuga, localização de alimento, então a abelhinha tá lá, né? E aí ela percebeu a presença de um determinado árvore frutífera, ela vai lá e vai começar a liberar esse feromônio e vai ativar as outras para que vão também em busca e sigam esse movimento, essa rota feita por essa abelhinha. E outra situação também é a atração sexual, né? Acontece entre os insetos que pode acontecer de um macho chegar próximo à fêmea, né? Da mesma espécie, ou sofrer uma predação, alguma coisa assim. O feromônio vai ficar lá no ar. E aí outro animal pode chegar e aquele feromônio não é da sua espécie, mas ele pode tentar acasalar com aquele indivíduo que apareceu ali distraidamente no ambiente, tentar copular com ele porque ele sentiu o feromônio e ele acha que é a fêmea e vai tentar alguma coisa, mas não vai dar muito certo, né? Mas enfim, e tem essa questão também da demarcação de território que é muito importante. Então, os animais, eles adoram, né, fazer isso, os caninos. Eles marcam, os felinos também, né, os nossos animais domésticos. Eles marcam os territórios e eles percebem quando tem alguma fêmea entrando ou estando no cio, através da urina, do cheiro também que é liberado por essas fêmeas nesse período de acasalamento. Então, eles ficam mais agitados, né? Mais eufóricos aí, porque eles querem estar participando desse processo reprodutivo. Então, o feromônio é importantíssimo para a localização de alimento das suas parceiras, demarcação de território, transmissão de alarme e essa organização social. Tá bom? Vamos seguindo? E aí a gente chega nas relações intraespecíficas, mas agora desarmônicas, tá bom? É a relação entre os indivíduos da mesma espécie quando concorrem pelo menos fatores ambientais, principalmente quando eles concorrem ou disputam pelos mesmos fatores ambientais e também ou principalmente por espaço-alimento. São dois dos quesitos importantíssimos, gente, quando a gente fala naquele equilíbrio ou naquela estabilidade do ecossistema. É justamente a presença suficiente de espaço para que todos os organismos consigam, dentro dos seus nichos ecológicos, realizar, né, as suas atividades sem prejuízo. E, obviamente, o alimento. Gente, tendo espaço, tendo alimento, o organismo consegue se manter e, se não sofrer predação, que é uma questão de seleção mesmo, você vai ter esses indivíduos chegando à sua maturidade reprodutiva. E aí tá tudo bem, tudo beleza, tá? Que é o percurso normal. Nasceu, se desenvolveu, amadureceu, reproduziu, deixou e vai deixar sua marca aí na história, que são seus descendentes, seus genes já estão povoando aí uma parte desse ecossistema do nosso planeta. Tudo bem?
Então, aqui a gente tem duas representações, os patinhos ali são da mesma espécie e estão disputando, né? Eu não sei o atrito específico desses patinhos, mas estão ali brigando por alguma coisa, né? Ou talvez seja o alimento, não sei. Aqui nessas libélulas também estão ali se alimentando e algumas vezes elas vão se estranhar porque elas estão se alimentando do mesmo local, né? E aí pode acontecer esses atritos aí em relação a esse alimento. Vamos lá? E também nós temos a relação, né, de predação. Essa relação de predação, né, ou competição, ela vai estar ligada à densidade populacional. O que é isso, professora? Olha aqui para mim. A gente acabou de falar, olha aqui para mim, ok. A gente acabou de falar que espaço, alimento é importante, não foi? Então, no ambiente, na natureza, eu preciso ter um espaço suficiente com uma quantidade, e a isso a gente se refere à questão da densidade. Quantos indivíduos por área, né, por metros quadrados existem daquela espécie? Quais são os seus possíveis ou seus mais acentuados predadores? Esses predadores estão em um número maior ou menor? Normalmente os predadores eles estão em um número menor que os que servem de alimento, então, os que vão ser predados, tá? Normalmente esse é o equilíbrio natural, menor número de predadores e maior. Quando isso aqui decai e isso aqui aumenta, a gente diz que há uma desestabilização do ecossistema, do ambiente, certo? Seja esses indivíduos estão desaparecendo por perda de hábitat ou é uma doença que acometeu a população e está infectando outros, enfim, tá? Então, você precisa, quando a gente vai fazer o estudo de uma determinada área e uma análise, né, aí, potencial desses organismos vivos presentes numa área, a gente precisa analisar tudo isso, todos esses fatores, o que está induzindo, o que está influenciando nessa perda dessa densidade populacional. Ah, aconteceu uma mutação e eles não estão conseguindo se reproduzir em número satisfatório, enfim, não sei o que está acontecendo, mas são inferências que a gente pode fazer, tá? Então, a competição, ela é um norteador para esse controle populacional e é um processo natural. Tem que acontecer. Tem que ter a presa e tem que ter o predador. Tudo bem? Joga lá no quadro. Me tira do quadro. Aqui, na imagem aqui, a gente está vendo, né, essas leoas. As leoas são as caçadoras, né? E elas já estão aqui com os filhotinhos delas. Elas conseguiram capturar uma zebra. Já era, tadinha, já o era. E essa zebra agora está alimentando todo mundo aí, né? Todos os seus filhotinhos. Eu estou vendo pelo menos uns 4, 5, né, filhotinhos ali. E elas vão se alimentar e aí o leão também já deu a sua parcela aqui de contribuição, né? Já se alimentou também. E aí você tem o restante aí para esses animais, tá bom? Então, olha lá. Nas relações intraespecíficas agora, identificado como canibalismo. Então, a gente tem a competição intraespecífica, tá? E a gente tem também o canibalismo. Quando a gente fala de canibalismo, a gente lembra daqueles filmes, né? Onde as pessoas estão viajando, fazendo aquelas viagens longas de navio e aí encontram uma ilha e nessa ilha encontram aqueles grupos de pessoas que eram desconhecidas até então, né? Que vivem ali em sociedade e que exercem esse papel de canibalismo, tá? Como práticas de rituais, nas suas festas, enfim, tá? Mas na vida animal também existem essas ações de canibalismo, onde os organismos da mesma espécie acabam se alimentando dos indivíduos deles.
Então, a gente vê aqui no louva-a-Deus, né, que preda a fêmea. O macho, gente, interessante que ele não vai fugir, não. Ele vai ficar ali tranquilo, tá tudo de boa. Enquanto está acontecendo a cópula, a fêmea vai se alimentando, vai predando. Literalmente, arranca a cabecinha, devagarzinho vai se alimentando do macho, tá? Enquanto isso, os genes deles estão sendo ali sendo trocados e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E acontece também entre os roedores, entre aranhas, tá? As aranhas, as viúvas negras, que elas acabam também predando seus machos, né? E as espécies de piranhas. Então, esses grupos podem ter, eles faz parte, professora, como se eles todos os dias eles fazem essas práticas? Não. Tem períodos, tem momentos do seu ciclo reprodutivo que eles podem vir a desempenhar esse papel, tá? Seja para um controle populacional, como acontece nos roedores, que se reproduzem muito rapidamente, aceleradamente, então tinha que ter algum outro controle, não só a predação, mas também por outros indivíduos, né, de outras espécies, mas também acontece também em relação às mães que acabam se alimentando dos seus filhotes ao nascerem, tá? Controle populacional. Na espécie humana, quando ela existe, recebe o nome de antropofagia. E existem alguns quadros, né, de algumas tribos antigas, de civilizações antigas, e até mesmo em alguns séculos atrás, aí, 18, 19, que era uma forma de se livrar dos intrusos, né? Então, as pessoas que eram presas, elas eram torturadas e nessas torturas eles comiam os seus presos, né? Era uma forma assim, um ritual mesmo, meio macabro, né? Fica meio estranho, mas é assim mesmo. Fazia parte desse processo aí, eles se poxa, eu consegui, né? Sou vitorioso sobre, enfim. Não é muito legal, mas acontecia e ainda acontece em algumas situações, tá? E aí, então, o canibalismo entre os humanos é meio tenso. Mas, enfim, galera, olha só. Dentro desse conceito de relações, aqui para mim, dentro desse conceito de relações intra e interespecíficas, é bem legal quando a gente consegue fazer essa conexão, né, do que está acontecendo no ambiente e por que essas relações estão acontecendo, tá? Quando você vê algo fluindo naturalmente, de forma tranquila, que é classificada aí dentro das relações interespecíficas como harmônicas, né? As abelhinhas, vamos lá para elas novamente, as abelhinhas que contribuem muito com a nossa sociedade, produzindo mel, né? Outros animais fazem as suas relações e também vão ter contribuições. Mas aí a gente dando o exemplo dessa sociedade que são das abelhas, você tem nas suas atividades, nas suas interações e relações dentro dos indivíduos da mesma espécie, você tem então a contribuição de cada um deles. Divisão de trabalho para a manutenção de cada um deles, mantendo a quantidade, mantendo as características, mantendo o local onde esses organismos vão estar se formando, se desenvolvendo. A gente sabe que lá é produzido mel, mas existem também os filhotes, né, da rainha que vão estar produzindo outras colmeias, produzindo outros grupos, né, que vão viver em sociedade também e então exercendo esses papéis. Então, retirar ou pensar no ambiente, no ecossistema, sem esses organismos, sem essas relações, é realmente não ter, né, a compreensão da importância do papel desses organismos em cada um deles. Nós, seres humanos, temos essa isomorfia, nós somos semelhantes, mas desempenhamos papéis diferentes. Muitas vezes agimos de forma desarmônica,
Muitas vezes nós lutamos, combatemos, competimos contra os nossos, né? Como está acontecendo aí essas guerras. Muito triste, muito difícil essa situação onde você tem essa capacidade de não olhar o outro como parte de você, parte integrante de você, né? Mas pode acontecer, né, galera? Isso é fato, tá? Então, na aula de hoje, a gente pôde focar, então, na construção e no entendimento dessas relações intraespecíficas, que foi o foco de hoje. Mas existem as relações interespecíficas que a gente vai ver nas aulas anteriores. Mas viver em sociedade, de viver em colônia, formas harmônicas de viver, formas interessantes de fugir de predadores, tá? Onde cada um dos indivíduos, por exemplo, de uma sociedade poderia estar ocupando um espaço, eles estão ocupando o mesmo espaço. Então, isso é importante também. Lembra que a gente falou? Espaço é importante, alimento também. Então, quando vocês trabalham em grupo, o alimento que você consegue, o recurso alimentar que você consegue, o espaço que você consegue, vai servir para vários indivíduos ao mesmo tempo. Então, tudo isso é equilíbrio. Viver em sociedade, viver em colônia, a gente está falando aí de micro-organismos, né? Alguns capazes de visualizar somente com microscopia, outros não. Mas cada um deles vai estar ocupando um espaço e esse espaço precisa, esses indivíduos vão precisar de todos os recursos disponíveis no ambiente, alimentação, né? Os fatores abióticos disponíveis ali para eles, e estando juntos, ameniza. Estando separados para algum momento, quando no caso que a gente vai ver das relações interespecíficas, mas cada um vai compor, então, todos esses ecossistemas que são diversos no nosso planeta. Então, galera, essa foi a nossa aula, tá? Sobre relações interespecíficas, e eu te convido para ficar bem atento que a gente vai fazer a revisão dessa aula, tá bom? Beijo no coração, um forte abraço para você. Tchau, tchau!